Qual seria a principal mudança que o dentista deveria fazer para começar a administrar melhor o seu consultório? Então vamos lá, Bruno. O que é mais importante para o dentista é que o dentista ele precisa ver o consultório como uma empresa, né? Porque normalmente o dentista acaba olhando o consultório como uma extensão de casa, né? Porque a gente não aprende isso na faculdade, na universidade. Então ele tem que pensar como empresário, né? Porque ele é um empresário, né? Aquele consultório é uma empresa. E o primeiro passo para ele começar a administrar melhor é separar as contas pessoais da profissional. E como que o dentista faz isso? Né? Independente se ele tem pessoa jurídica ou não. Ele pode ter um consultório, né? Ele tem uma conta. Normalmente o dentista tem uma conta só, que ele acaba misturando todo o dinheiro do consultório com o dinheiro dele pessoal e acaba tendo aquela confusão e ele não consegue medir isso, ele não consegue ver realmente quanto é que ele ganha, quanto é que ele pode investir. Então o que o dentista, esse dentista, ele precisa fazer? Ele simplesmente ele vai ao banco, né, que ele já tem a conta dele e pede para abrir uma outra conta. Só que aquela conta ele vai direcionar todo o dinheiro do consultório. Todo o dinheiro que entrar, ele vai colocar na conta do consultório. Ele não pode, de forma nenhuma, tirar esse dinheiro, porque aquela conta é do consultório, é da empresa. E ele é funcionário da empresa, independente de ele ser dono do consultório. E o ideal seria ele fazer? Uma vez por mês ele vai tirar o salário dele, que é o Prolabore. Eu sei que no início, às vezes ele não tem caixa para isso. Então ele pode tirar no início de 15 em 15 dias, de 10 em 10 dias, ele tira o dinheiro que ele precisa para pagar as contas dele. Mas o ideal é uma vez por mês ele tirar o salário dele, tá? É o mais importante. E como é que ele faz isso, né? Como é que eu vou saber o quanto eu preciso de salário para pagar minhas contas? O que ele vai fazer? Ele, durante um mês, o ideal é durante 3 meses, ele vai começar, pode ser no aplicativo, ou anotar num papel, tudo que ele gasta na vida pessoal. Desde comprar caneta, lápis, pagar o colégio do filho, o aluguel, chocolate, tudo ele vai anotar. E aí no fim do mês ele fala, então eu preciso aí, para poder manter ali a minha vida pessoal, eu preciso de 10 mil reais. Né? 10 mil reais. O ideal é ele fazer pelo menos 3 meses e tirar uma média. Porque pode ter mês que gasta mais ou menos. Independente disso, o ideal é ele, na hora que separar o salário dele, o prolabore dele, ele aumentar pelo menos 10 a 15% a mais. Porque na vida pessoal, ele precisa sobrar no mínimo 10% para ele criar uma reserva na vida pessoal, que o João, né, que está aí hoje com a gente, vai falar muito bem sobre isso, como você organizar suas finanças pessoais. Então, e aí você organizou, né? Você tem a sua vida ali, a sua parte, né, a sua conta profissional e sua conta da pessoa jurídica ou não, né? A sua conta profissional. É muito importante também, na empresa e também na vida pessoal, você ter uma reserva. E essa reserva, o ideal é você ter pelo menos 6 meses. O ideal mesmo seria você ter 1 ano. Por que ter uma reserva de 6 meses, 1 ano? Porque você tendo uma reserva de 1 ano, você pode ficar tranquilo se você tiver um acidente, se você tiver um problema e etc. E a gente passou agora por um momento difícil, o mundo inteiro, né? A gente teve a pandemia. Graças a Deus, né, eu já estudo isso há bastante tempo, para mim a pandemia foi ótima. Foi ótima financeiramente. Eu não tive nenhum problema na pandemia, porque eu tinha uma reserva e eu consegui ficar tranquilamente na pandemia, me organizar. Tive tempo para poder pensar melhor na minha vida financeira e investir melhor o meu dinheiro, porque normalmente o dentista não tem tempo. Porque ele só ganha dinheiro quando ele está trabalhando direto na boca. A pandemia, para mim, eu ganhei dinheiro. Ganhei bastante dinheiro, porque eu tive mais tempo para ter criatividade e ver aonde eu posso ganhar mais dinheiro no consultório e fazer outros investimentos. Como hoje em dia, eu tenho 2 empresas e já estou montando uma outra, porque eu tive tempo
tive foco para poder ter essa visão de conseguir, através do tempo, né, a criatividade de ter outros negócios. Então, é importante o dentista ter essa tranquilidade, porque se ele não tem essa tranquilidade, ele não tem essa reserva, ele fica com medo de perder o orçamento. Então, antes, isso vários amigos, vários alunos já falaram, porra, professor, às vezes eu tô sem grana e o paciente, antes de pedir desconto, eu já dou desconto, porque eu fico com medo de perder aquele orçamento. E quando você dá desconto, às vezes o que acontece, acaba você não tendo lucro. Que é aquele problema que o dentista tem. Entra muito dinheiro, ele acha que ganhou muito dinheiro e não ganhou. Porque o dinheiro sai, porque existe um custo muito grande do consultório, né? Então é importante ter isso. Você ter aí 3 meses, começar aí com 1 mês, 3 meses, 6 meses e 1 ano. E depois que você tem aí os 6 meses, tranquilo, 1 ano, o dinheiro que sobrar é para investir, que o João vai falar muito sobre isso, sobre investimento. Como você fazer o dinheiro trabalhar para você, né? Então, o dentista, ele precisa se organizar, né? Separar as contas pessoais e profissionais, ter uma reserva financeira para poder ter tranquilidade, porque ele pode ficar doente, ele é autônomo, e poder realmente fazer com que o dinheiro trabalhe para ele e ele consiga ter uma qualidade de vida melhor, consiga planejar as suas viagens, consiga fazer um planejamento de vida, que o João também vai estar falando um pouco sobre isso.